A forma como a Bíblia tem sido tratada nos púlpitos das igrejas tem me causado espanto, preocupação e até porque ela mudou significativamente ao longo do tempo. E a minha preocupação é porque deveria ser um aperfeiçoamento da leitura, mas ao contrário disso, cada vez mais eu tenho percebido que tem gerado uma desvalorização das Escrituras. Entretanto, isso não implica que os métodos aplicados anteriormente fossem necessariamente mais adequados. Eu digo com base em uma generalização, especialmente considerando uma parcela significativa da igreja que tem recebido maior visibilidade. E é assim que eu vou abordar as inadequações tanto da leitura bíblica do passado, durante a minha infância, quanto da atualidade, reconhecendo que há exceções. E isso como em toda regra. Veja, no passado havia uma supervalorização da leitura bíblica focada no uso das palavras. Utilizando o método histórico-gramatical da hermenêutica bíblica, buscava-se objetivamente a intenção do autor, comparando e analisando o uso das palavras, o contexto cultural, histórico e literário. No entanto, poucas pessoas tinham acesso a todos esses recursos, e a maioria apenas comparava texto com texto. Então, por exemplo, se Paulo, no início de seu ministério, tinha uma visão sobre vocação, e no final, uma visão mais madura, quer dizer, diferente, isso não era levado em conta pela maioria desses tais pregadores intérpretes, por falta até mesmo de acesso. Então, de maneira geral, tratava-se como se Paulo pensasse da mesma forma, tanto como o novo convertido, quanto como crente maduro, apesar dele próprio afirmar que quando criança pensava de maneira diferente de quando adulto. Muitos que tentavam usar esse método pegavam, por exemplo, uma palavra na Bíblia e assumiam que Pedro, Paulo, Isaías, Tiago pensavam a mesma coisa e aplicavam, usavam a palavra da mesma forma, e que eles sempre foram maduros. Isso porque, de modo geral, a Bíblia era vista como tendo Deus como autor e, portanto, todos os diferentes autores de diferentes épocas, independente da sua cultura, usariam as mesmas palavras da mesma forma. Apesar disso, havia um claro respeito pela Bíblia enquanto livro sagrado e de revelações, porque havia uma preocupação genuína em não trair o texto e em considerar a verdadeira intenção por trás da escrita. Hoje, infelizmente, a Bíblia muitas vezes deixou de ser um livro respeitado e passou a ser usada como um mero pretexto por palestrantes. Esse contexto de uniformizar os significados das palavras acabou permitindo o quê? A distorção do uso da Bíblia. Porque quando o leitor impõe um significado único a livros escritos em tempos diferentes por pessoas diferentes, você tem um afastamento dos significados mais precisos do texto. Então, o que eu vejo nos púlpitos das igrejas atualmente é alarmante, como fruto disso mesmo. Diferente de antes, nem se cogita a possibilidade de tentar entender o que o autor pretendia. A busca agora é por engajamento, por atrair público, o que acaba sendo trágico, embora às vezes até engraçado. Os púlpitos estão vazios de conteúdo bíblico. Em vez da Bíblia ser usada para despertar o interesse pela leitura, ser um livro de descobertas, de despertamento da fé, a preocupação não é com o ensino bíblico. A preocupação é com a decoração. Sofá, banquinho, luzes, jogos de câmera. O atrativo é a imagem e não o interesse pela história da fé e pelo povo da fé. E quanto ao conteúdo? Textos bíblicos são frequentemente usados apenas como pretexto para abordar o tema do dia. O púlpito transformou-se em um espaço para conselhos cotidianos. Perto das eleições, qual é o tema? Um candidato agride o outro. Qual é o outro tema? Um avião cai. Qual é o tema? Nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu defendo que sim, a igreja deve ensinar a ser um melhor cidadão, pai, marido, esposa, patrão, empregado. É essencial orientar as pessoas nas questões do dia a dia. Nós precisamos de conselhos, né? A minha questão não é essa. A minha preocupação é onde está a Bíblia, como e por que ela está sendo usada.
Observe que na maioria dos púlpitos das igrejas, a leitura bíblica não faz diferença alguma para aquilo que o pregador quer dizer. Ele usa o texto para falar aquilo que ele deseja falar. Assim a gente vê o uso psicanalítico, o uso político-eleitoreiro, a gente vê um uso como escada, né, que é para demonstrar habilidades de oratórias, independentemente da Bíblia ou da pessoa de Jesus. E há também o uso coach, né, da Bíblia, que está crescendo muito. E a outra coisa que tem crescido bastante é o número de pregadores que usam a Bíblia para distorcer a Bíblia. Tipo, te ensinaram errado, mas eu sei o certo. Uma verdadeira insanidade. Como deveria ser? Nós precisamos valorizar a Bíblia em seu poder histórico de fé e seu potencial para transformações da nossa sociedade, transformações sociais. A sacralidade do texto deve ser reconhecida como uma história de fé que nos desafia através da revelação do Espírito de Deus. A Bíblia, ela é uma coletânea de livros que nos aproxima do povo, permitindo que, de forma comunitária, a gente possa ter uma vida plena. O texto, ele deve nos encher de fé, esperança e nos conduzir em amor. Esse é o resumo. Mas devemos lembrar que nenhuma parte da Bíblia é de interpretação particular, ou seja, minha, sua, de um indivíduo. Antes, é de valor comunitário. Quando apenas uma pessoa fala e milhares ouvem, nós não estamos respeitando o espírito da Bíblia enquanto livro sagrado da fé de um povo. Quando só um interpreta, há uma diferença entre o modo como o livro foi composto e para que ele foi composto e o modo como está sendo lido. O púlpito ele deve conduzir os fiéis a uma vida comunitária atuante, participativa e exigente. É comprovado que essa experiência do povo só é possível a partir da leitura bíblica. Historicamente, podemos notar que a Bíblia só é um livro proibido quando empodera o povo. Quando subjuga o povo aos interesses dos poderosos, a Bíblia está liberada aos montões. Então, uma leitura feita por uma única pessoa, um pregador, um único intérprete, subjuga o povo. E, nesse caso, pode ficar com a Bíblia à vontade. Somente uma leitura comunitária empodera o povo. Mas, então, pastores argumentam que leitura comunitária é impossível com 1000 pessoas. Esse argumento é apenas uma retórica para que o pregador continue atraindo multidões com suas habilidades discursivas e subjugando o povo à sua palavra. Afinal, a Bíblia é um livro para juntar 1000 pessoas para ouvir um pregador? Ou um livro do povo e para o povo? O problema dessa retórica, que não torna a Bíblia acessível ao povo para sua leitura, é uma desculpa. Os pastores não querem perder o status que chamam de poder, onde as pessoas são manipuladas pela sua oratória e se sentem em paz. Quando um pastor está próximo do povo, ouvindo, vendo e conhecendo de forma próxima a sua realidade, o seu dia a dia, ouvindo a voz do povo, ele consegue captar as suas aspirações. É possível ter uma troca entre o que o pastor pensa do texto e o que os demais pensam, e nessa troca nasce o novo, no espírito inspirador de uma fé renovada da comunidade, não minha nem sua, não só do pastor, não só de um membro. E o desafio é exatamente esse. Como, enquanto igreja, podemos de fato ser uma comunidade de fé? O desafio cristão não está em como fazer uma igreja bombar e um pastor ter engajamento. Tenho plena convicção de que Deus seja contra um ajuntamento subjugado por um pregador que se apresenta como sendo intérprete de Deus. Que a gente pense, reflita e que a gente de fato trabalhe para ter esse engajamento comunitário. E a Bíblia possa despertar a nossa fé, a nossa esperança para vivermos em amor.